Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal entrando. Muita gente entrando. Vamos lá. Ótimo, pessoal ouvindo. Tem gente de onde aí hoje? Marcelinha. Tô vendo você aí. Dulce. Cadê essa galera aí? Já vi do Rio, já vi de Salvador. Quem mais? Gabizinha Campos, Recife tá aí. Campos do Rio de Janeiro. Brasília. Macapá. BH. Gustavo, meu querido. Minas Gerais. Lauro de Freitas. Manaus. Nanuque, Minas Gerais. Vitória, Espírito Santo. Rio de Janeiro. Curitiba. Cruz das Almas. Aracaju. América, minha cara. Aquele abraço. Itaituba, no Pará. Salvador. Aracaju. É isso. Pessoal entrando, Recife. Esperar aqui um pouquinho para poder a galera entrar. A gente começar. Maceió, Feira de Santana. Pelotas. Bagé. João Pessoa. Teófilo Otoni. São Paulo. Brasília. Teresina, Goiânia. Gente do Brasil todo. Agora as lives, elas não ficam mais no Stories, né? Elas vão pro IGTV. Então, elas vão pro IGTV. Ricardinho, volte ao basquetebol, Ricardinho. Elas vão pro IGTV e depois vão para o canal do YouTube. Eu estou montando um canal meu no YouTube também, reunindo esses meus vídeos. Meu filho está me ajudando nisso aí, para a gente pegar esses vídeos meus que estão no YouTube e concentrar nesse meu canal. Mas também vai estar no canal da editora. Juiz de Fora, Maranhão. Dória, meu querido, aquele abraço. Minas. É isso. Vamos começar. O tema de hoje está aí fixado, o CPC e os microsistemas processuais. Esse tema é um tema pouco difundido, e eu trabalho com ele no capítulo 1 do volume 1 do meu curso, que é o Capa Vermelha. Capítulo 1, item 9, o CPC e os microsistemas processuais civis. É esse item que a gente vai estudar hoje. A ideia é trabalhar com vocês esse item, que é um assunto, como é um assunto pouco divulgado, acho que vocês podem ter alguma dificuldade de compreendê-lo. Por isso que eu quis destacar esse assunto para poder conversar com vocês. Reparem bem, o que é um microsistema, né? O que é um microsistema? Essa ideia de microsistema, ela se desenvolveu no final dos anos 70 como um contraponto aos códigos. Códigos como grandes leis sistematizadoras que têm pretensão de universalidade, né? Uma pretensão de transversalidade, serve para regular o sistema inteiro, congregar ou consolidar todas as normas, como um sol no sistema, né? Então houve aquilo que chamou de era da codificação. Vários códigos sendo produzidos, a ideia de que o código era um instrumento normativo muito importante para dar organicidade, para dar unidade, para dar coerência ao direito. E daí porque no século XIX e século XX foram séculos dos códigos. O Código Napoleão, o Código Alemão, o BGB alemão, os códigos brasileiros todos são do século XX. E aí no final dos anos 70, com o início, com a percepção da cada vez mais complexa, ou do quão complexa estava ficando a sociedade e o direito, começou a se perceber a necessidade de criar
microsistemas, ou seja, pequenos sistemas normativos, dedicados a regular uma parcela da realidade. Então, você tira do código, que é uma norma geral, sistematizadora, para a generalidade das situações, você sai do código e tenta criar organismos normativos separados, destacados do código, que cuidassem de realidades distintas, parcelas da realidade, que mereceriam um tratamento fora dos padrões, um tratamento fora do convencional, compreendido convencional como o que estava no código. E aí se entendeu que era o caso de se desenvolver esses microsistemas. Daí porque o nome de microsistema, o código como um grande sistema, e esses microsistemas seriam essas regulações feitas sob uma lógica própria, com regras próprias, princípios próprios, com uma forma de pensamento própria para a parcela do ordenamento. Tanto que essas leis que compõem esses microsistemas passaram a ter outro nome, estatuto. Tanto a gente fez estatuto do idoso, estatuto do estrangeiro, estatuto da criança e do adolescente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, embora se chame código, rigorosamente ele é um estatuto, porque ele cuidaria, ele é a organização de um microsistema de tutela do consumidor. Pois bem, a esse fenômeno de criação de microsistemas deu-se o nome de a Era da Descodificação. Assim como teve a Era da Codificação, houve a Era da Descodificação. E essa Era da Descodificação é exatamente o período dos anos 80 e dos anos 90 do século passado. Não por acaso, houve um boom, sobretudo aqui no Brasil, um boom de diversos estatutos, entre aspas, quer que tenham esse nome, quer não tenham, para regular parcelas da realidade de acordo com metodologia própria, distinta ou um pouco distinta daquilo que estava regulado nos códigos. Então veja, o principal autor que cuida disso é um autor italiano muito conhecido chamado Natalino Irti. Natalino Irti. Pois bem, então esse fenômeno dos microsistemas é um fenômeno muito importante. Quem estudou nos anos 90, início dos anos 2000, certamente ouviu falar disso. Certamente falava em microsistemas penais, para tratar das drogas, para tratar do crime hediondo, falava em microsistemas do direito privado, como o direito do consumidor, tutela do meio ambiente, e também os microsistemas processuais civis, como a tutela coletiva, como a tutela nos juizados especiais, como a arbitragem. Pois bem, então esse é o ponto de partida. Percebam que o Código de Processo Civil de 73, ele é um exemplar muito claro, muito evidente dessa era de codificação. O Código de 73, ele vem na era da codificação, embora no estertor da era da codificação. Porque já no final dos anos 70, início dos anos 80, a coisa mudaria um pouco de figura e o código perderia muito do seu charme, do seu glamour. A ideia era os microsistemas, a ideia era regular parcelas da realidade de maneira diferente. Pois bem, só que aí nós tivemos um código de 2015. Percebam que o código de 2015 é um código pós-microsistemas, pós-era dos microsistemas, pós-boom dos microsistemas, que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90. Então a pergunta que fica qual é a relação do código de 2015 com os microsistemas, sobretudo quando a gente o compara com o código de 73. E aí é importante vocês perceberem, prestem atenção. O código de 73, ele é anterior ao desenvolvimento dos microsistemas processuais civis. Anterior, ele precede os microsistemas de processo civil. O Código de 2015, ele é posterior aos microsistemas.
E esse dado cronológico é muito importante para as conclusões a que eu vou chegar daqui a pouco. Então, feita essa introdução, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, é uma premissa do desenvolvimento do nosso pensamento. O artigo 926 do Código, um artigo muito importante, embora pouco desenvolvido dogmaticamente, o artigo 926 ele diz que os tribunais devem observar a integridade da sua jurisprudência. Então, o que significa dever de integridade? O dever de integridade é um dever bem complexo. Talvez algum dia eu faça uma live para poder explicar o que é esse artigo 926. Mas o dever de integridade, ele tem, sobretudo, ele tem vários conteúdos, mas um deles me interessa mais agora. O dever de integridade exige que quando se for aplicar a lei, quando se for aplicar o direito, compreender o direito, é preciso compreender o direito no seu todo, em sua unidade e nas suas relações internas, sobretudo as relações entre código e microsistemas. Ou seja, estabelecer o diálogo entre o código e os microsistemas, esse diálogo que é inevitável, é uma das dimensões importantíssimas do 926. É uma das dimensões importantíssimas do dever de integridade. Há diversas dimensões, conforme eu disse, mas uma delas me interessa nesse momento. A necessidade de diálogo entre o código e os seus microsistemas. Diálogo de mão dupla. Quando se vai aplicar, e aí eu vou falar só do processo, que é a minha área aqui agora. Quando se vai aplicar o direito processual, eu sempre digo isso aos alunos, eles não me levam muito a sério. Não sabe direito processual quem sabe o código apenas. Saber o código é muito importante, mas o direito processual não se exaure no código. O direito processual ele transita em diversas outras fontes. Não por acaso a gente já tive uma aula com vocês aqui, já dei há algumas semanas uma aula sobre fontes das normas processuais e foi esse o meu objetivo. O objetivo foi que vocês percebessem que o direito processual ele emana de várias fontes, não só do código. E uma dessas fontes são leis processuais extravagantes. Então estabelecer o diálogo entre o código e essas leis extravagantes que formam os seus microsistemas é muito importante, muito importante. Isso é uma dimensão da interpretação sistemática, sem dúvida. Sem dúvida. Pois bem, já falaram aqui do diálogo das fontes em área processual? Muito, claro. As fontes têm de se dialogar sempre. Conversar sempre, serem harmonizadas sempre. Isso é muito importante para qualquer área do direito e também para o direito processual. E a base para desenvolver essas ideias está no artigo 926. Pois bem, terceiro ponto da exposição. Vamos voltar aqui um pouco ao Código de 73. Percebam que o Código de 73 ele é um código, conforme eu disse, anterior à era dos microsistemas processuais civis aqui no Brasil. Ele é anterior. Exatamente porque ele era anterior, a relação que esse código tem com os microsistemas é muito diferente. Até porque os microsistemas não estavam ainda desenvolvidos ao tempo em que o código saiu. Vamos separar 4 microsistemas para examinar. 4 microsistemas que se desenvolveram pós CPC de 73 e vamos tentar ver qual era a relação que esse CPC de 73 tinha com esses microsistemas que vieram depois. 4. Primeiro, microsistema dos juizados especiais, microsistema da arbitragem, microsistema do processo coletivo e microsistema do controle concentrado de constitucionalidade. Vamos trabalhar com esses quatro paradigmas. Juizados especiais, processo coletivo, processo de controle concentrado de constitucionalidade e arbitragem. Note que os juizados especiais se desenvolveu pelas leis de 95, 2001 e 2010. A Lei Geral de 95, a Lei dos Juizados Federais de 2001 e a Lei dos Juizados Estaduais Públicos de 2010. Então são leis muito posteriores ao
CPC de 73. O processo coletivo se desenvolveu basicamente com a Lei de Ação Civil Pública e o CDC, 85 e 90. Lei de arbitragem, ou microsistema da arbitragem, pela Lei de Arbitragem de 96 e pela Convenção de Nova York, que no Brasil veio pelo Decreto de 2002. E o processo de controle concentrado de constitucionalidade, o seu microsistema se desenvolveu pelas leis 9882 e 9868 de 99, que cuidam da DPF, a DIN e a ADC. Percebam que todas são leis que se organizaram microsistemas muito tempo depois do CPC, de 73. E aí percebam. O CPC de 73 não mencionava os juizados, O CPC de 73 não mencionava a tutela coletiva. O CPC de 73 não mencionava o processo de controle concentrado de constitucionalidade. Eram não menções, não mencionava. Em relação aos juizados, em relação ao processo coletivo, ele não só não mencionava, como nem supunha. Por que nem supunha? Porque isso nem existia no Brasil naquela época. Então, em relação aos juizados, em relação ao processo coletivo, nem supunha. E a gente não pode nem dizer que a ação popular, que é antes do CPC 73, era tratada à época como processo coletivo, porque não era. Ela só veio a ser compreendida como processo coletivo anos depois. Em relação à arbitragem, a arbitragem até é mencionada no Código de 73, mas ela é mencionada no contexto do Código Civil, que cuidava da arbitragem num modelo completamente diferente, era uma outra coisa a arbitragem. Tanto que a arbitragem no Brasil, tal como a gente a conhece hoje, só depois de 96. Só depois de 96. Pois bem, então vejam, ou o 73 ou nem supunha a existência de microsistemas, porque não existiam, ou, embora existissem, como é o caso do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que naquela época ainda havia representação de constitucionalidade, não era nem mencionado no CPC de 73. Então o que aconteceu? Os microsistemas que sobrevieram, esses 4 que vieram depois do Código de 73, eles tinham de se afirmar, percebam bem, isso é muito importante historicamente, eles tinham de se afirmar como algo distinto e que escapasse do CPC. O CPC era visto como algo muito estranho para regular aqueles microsistemas. Então a relação que esses microsistemas tinham com o Código 73 é uma relação de distanciamento e que só iria para o CPC em situações de lacuna ou de subsidiariedade. A ideia era criar microsistemas que se resolvessem, que se bastassem. A busca por regras que viessem do CPC era sempre algo como subsidiário. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender tutela coletiva, isso era um mantra que a gente tinha de seguir. Qual era o mantra? Olha, tutela coletiva não é regulada pelo CPC. Tutela coletiva não é regulada pelo CPC. Tutela coletiva tem as suas regras, tem os seus princípios. Lei de Ação Civil Pública, CDC, esqueça CPC, CPC é maldição, CPC é maldito, CPC é ruim, CPC é bicho papão. Mesma coisa com a arbitragem. O próprio professor Carlos Alberto Carmona, que é um dos principais arbitralistas do Brasil, fez a sua tese de doutorado nos anos 90 para defender que a arbitragem tinha que sair do CPC. A ideia de Carmona sempre foi, não, tirar a arbitragem do CPC. Arbitragem é arbitragem, tem as suas regras, esqueça o CPC. Tanto que a tese de doutorado dele se chama Arbitragem e Processo, que era para separar, como se fosse uma coisa distinta da outra. Tamanha necessidade de você sair do CPC. Porque a ideia era perceber o seguinte, olha, o CPC, ele não foi pensado para essas realidades. Então vamos deixá-lo para a realidade para as quais ele foi pensado, e vamos regular essas 4 realidades por essas regras próprias. Pois bem, percebam então que durante esse tempo a relação era essa entre CPC de 73 e microsistemas. A relação que existia era dos microsistemas para o CPC. Em que sentido? Os microsistemas iam para o CPC em atuação subsidiária.
para buscar salvação em situações excepcionais. Mas a relação era microsistemas, CPC, para buscar ajuda em situações excepcionais. Portanto, a gente pode dizer que nesse momento a relação entre CPC e microsistemas era uma relação centrípeta. Centrípeta, por quê? Porque vai da periferia para o centro. Lembre-se de física. Núcleo, periferia. Quando o vetor vai da periferia para o núcleo, centrípeta. Quando o vetor sai do núcleo para a periferia, centrífuga. Centrífuga. Então essa relação era uma relação centrípeta. Centrípeta. Por quê? Porque a periferia, vamos ter que compreender a periferia como microsistemas. Periferia é aquilo que está fora do núcleo. Não tem juízo valorativo aqui. O que está na periferia vai para o núcleo buscar elementos. O núcleo nunca iria para a periferia, porque o núcleo poderia outras coisas. Ele não iria produzir normas diretamente para a periferia. As normas que ele produziria para a periferia são sempre normas subsidiárias, de aplicação subsidiária. Pois bem, aí vem o CPC de 2015. CPC de 2015 muda tudo. E é por isso que eu estou dando essa aula. O pessoal de provas resolvidas me pergunta isso. Porque agora a lógica de um código construído depois dos microsistemas, evidentemente não pode ser a mesma. Olha o raciocínio, meus caros. Nós temos agora um código que foi construído depois dos microsistemas. Esse código, o de 2015, preste atenção no que eu vou dizer. Esse código de 2015, ele supõe os microsistemas. Supõe os microsistemas. Todos os microsistemas processuais civis foram supostos pelo código. E o código não apenas o supõe. E essa é a grande novidade. O código expressamente se refere a eles. Os 4 microsistemas que eu destaquei estão referidos no código. Os 4. Eu vou mostrar. E não só supõe, não só se refere expressamente, como o código, ele altera os microsistemas. O nosso código de 2015 é um código completamente inusitado do ponto de vista teórico. Os filósofos, os teóricos do direito vão ter que rever os seus conceitos sobre código quando olharem para o Código de 2015. Porque o Código de 2015 ele não é só uma lei geral, uma lei sistematizadora, uma lei que fica pairando no núcleo, no Olimpo do direito. Não. O Código de 2015 ele é uma lei federal que busca sistematizar, mas dialoga diretamente com microsistemas. Diretamente. Não só mudando regras do microsistema, como criando regras específicas para o microsistema. Então, a interação de um código pós-microsistemas não pode ser a mesma interação de um código anterior aos microsistemas. E essa lógica é uma lógica que, para uma visão ortodoxa, para uma percepção ortodoxa, é muito confuso. Mas, Fred, como é que normas de um microsistema saem do código? Aconteceu. E aí eu pergunto, será que não é essa a característica de códigos posteriores à era dos microsistemas? Porque códigos posteriores à era do microsistema são códigos que teriam que dialogar com o que já existe. Teriam que dialogar necessariamente, vou ignorar. Porque uma coisa é um código de 73, de um tempo em que os microsistemas não existiam. Agora é um código do tempo que os microsistemas existem. Então eu vou dar alguns exemplos. Eu vou tentar mostrar o que eu quero, o que eu estou dizendo. Vamos pegar os 4 que eu dei. Microsistema dos juizados. Microsistema dos juizados, o código, repara o que o código fez com os juizados. O código, ele alterou artigos da lei de juizados. Peguem a parte final. O código alterou artigos da lei de juizados. O código criou regra nova para os juizados, quando disse que cabe desconsideração da personalidade jurídica nos juizados. Está lá no final do código. Desconsideração da personalidade jurídica nos juizados. Essa regra é uma regra que não estava na lei de juizados.
não é que ela foi alterada, ela foi acrescentada à lei de juizados. Acrescentada. Então é uma hipótese de intervenção de terceiro só para os juizados. Perceba, meus caros, é uma regra do CPC, que sai do CPC e só se aplica aos juizados. Portanto, o CPC ele passa a fazer parte, perceba, se existe um microsistema dos juizados, tem norma do CPC que está dentro do microsistema. A relação não é apenas subsidiária, é uma relação direta. Porque o CPC produz diretamente norma dos juizados, como essa, por exemplo, que determina a possibilidade de desconsideração dos juizados. O CPC expressamente diz que o IRDR suspende processo de juizados. Expressamente. Expressamente. Mas não é só. Vamos agora para o processo de controle concentrado de constitucionalidade. O CPC, pela primeira vez, se refere a ele. O Código passado não se referia. E se refere dizendo que os precedentes em ADIM, ADC e ADPF são obrigatórios. 927, inciso 1. Está lá, 927, inciso 1. Expressamente diz que cabe reclamação para fazer valer decisão em ADIM, ADC e ADPF, consagrando uma orientação do Supremo. O CPC passado nem de reclamação tratava. E o mais importante, o parágrafo 13, percebam bem isso, parágrafo 13 do artigo 525, parágrafo 13 do artigo 525, expressamente prevê a possibilidade de modulação de efeitos em controle difuso. 525, parágrafo 13, expressamente prevê a possibilidade de modulação em controle difuso. A modulação estava prevista no nosso sistema apenas para o controle concentrado. O CPC agora previu para o controle difuso também, expressamente. Portanto, isso é uma regra própria do microsistema do controle de constitucionalidade no Brasil. E é uma regra do microsistema de controle de constitucionalidade que está dentro do CPC e não nas leis avulsas. Percebam isso, isso é muito importante, meus caros. Processo coletivo. O Código de 2015, ele fala do processo coletivo em diversas passagens. Ele fala do processo coletivo quando diz que o juiz tem que mandar intimar os legitimados à propor ação coletiva. Artigo 139, inciso 10. Ele fala do processo coletivo quando fala dos compromissos de ajustamento de conduta. Artigo 174. Ele fala do processo coletivo quando cuida da conversão da ação individual em coletiva. Artigo 333, que foi vetado. O 333 foi vetado, mas é um artigo sobre processo coletivo. O que mostra que o CPC sabia o que era processo coletivo, supunha o processo coletivo, tentou regulá-lo, mas a presidente vetou no 333. Expressamente, o Código diz no artigo 178 que o MP vai intervir quando houver questões coletivas. Está dito isso no 178. Expressamente se refere aos processos coletivos quando cuida do IRDR, que diz que os processos coletivos serão suspensos também, no caso de IRDR. Ou seja, o processo coletivo, ele é suposto e regulado pelo Código. O que mostra que é completamente obsoleta a ideia que a minha geração aprendeu a cultivar, a ideia segundo a qual a relação do CPC com a tutela coletiva é uma relação subsidiária. Não. O CPC agora, ele se aplica diretamente ao processo coletivo. O Código de Processo Civil brasileiro não é um Código de Processo Civil individual. É um Código do Processo Civil brasileiro. Em todas as suas nuances, em todas as suas dimensões. Inclusive o processo coletivo. Não há nada no Código, nada, acreditem, que diga que o Código é um Código de Processo individual. Quem disse isso não examinou o Código, está ecoando um pensamento sobre o Código de 73, que tinha fundamento no Código de 73, porque o Código de 73 ele foi criado num tempo em que não se falava em processo coletivo no Brasil. Então é evidente que não se pensou no processo coletivo. Basta ver o artigo 6º do Código de 73,
que cuidava da legitimação extraordinária, com o Código de 2015, que é um código que vem com o processo coletivo com 30 anos no Brasil. 30 anos. Com dezenas de leis sobre processo coletivo. O processo coletivo é uma realidade normativa com a qual o código dialoga e na qual o código interfere diretamente. Pense na arbitragem, o outro microsistema. O código inova muito na arbitragem. O código cria a carta arbitral, que não existia até então. Depois até a lei de arbitragem veio a cuidar. Mas isso foi posterior ao código. Quem criou a carta arbitral primeiro foi o código. O código prevê a carta arbitral. O código esclarece regras sobre cumprimento da sentença arbitral, impugnação da sentença arbitral, que não estava na lei de arbitragem. O código expressamente diz que o juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. O código expressamente diz que se o réu não alegar a convenção de arbitragem, ele renuncia à arbitragem para aquele caso. Nada disso está na lei de arbitragem, está tudo no código. E o código agora, artigo 485, inciso 7, muito importante esse dispositivo, o 485, inciso 7, expressamente diz, consagra uma regra importantíssima da arbitragem, que é uma regra sobre a competência do árbitro. Ou seja, a competência que o árbitro tem de examinar a sua própria competência. A competência do árbitro, que é a competência do órgão julgador examinar a própria competência, está prevista no 485, inciso 7. Uma regra fundamental da arbitragem. Quem estuda arbitragem sabe a importância da regra da competência. A regra que diz que o tribunal arbitral, ele tem que fazer o juízo sobre a convenção de arbitragem e saber se o caso é dele ou o caso do juiz estatal. Então você vê tudo isso espalhado no código. Há diversos artigos, né? Essa parte da renúncia e da impossibilidade de juiz conhecer de ofício está no 337. Está no 337. A competência está no 485, inciso 7. A própria colocação da arbitragem ao lado da jurisdição, no artigo 3º. O artigo 3º, a arbitragem vai ao lado da jurisdição. Então percebam, meus caros, eu dei o exemplo de como o código expressamente ele se incorpora aos microsistemas, esses 4, que eram ignorados pelo Código 73 e são previstos e amplamente regulados pelo Código Novo. E é interessante, né? Ainda tinha gente que dizia, quando o código saiu, que o CPC não se aplicava aos juizados. Mas como é que uma pessoa pode dizer um negócio desse? É uma forma de raciocinar a interação entre as leis completamente obsoleta. As leis não interagem dessa forma. Como é que um código que prevê a palavra juizados em diversos momentos, muda a lei de juizados, acrescenta coisas ao processo dos juizados, como é o caso da desconsideração, não se aplica aos juizados? Quer dizer, uma concepção completamente superada. Nilson está chegando aí, Paulo Mendes também, que beleza, a galera muito, muito preparada, isso me deixa um pouco nervoso para dar aula. Pois bem, aí chegamos ao último ponto da minha exposição, que é o seguinte: além de tudo isso, há um outro ponto digno de nota. O código, o projeto de lei do código, é uma grande oportunidade legislativa. Porque você imagina, é como se fosse um Amazonas legislativo. Uma lei de 1072 artigos. Quando é que se aprova uma lei de 1072 artigos? Muito raramente. Quando é que se aprova uma lei de 1072 artigos em período democrático? Só tem o CPC. Porque até o Código Civil, ele terminou de ser votado no período democrático, mas começou em 73. Uma lei que nasceu e terminou em período democrático com mais de 1000 artigos, não tem. Porque é muito difícil de ser aprovada. Eu me lembro, meus caros, isso aqui eu vou falar um pouco. Volta, meu querido, aquele abraço. Vou falar um pouco sobre a história do processo legislativo. Eu me lembro que tem uma das sessões em que a gente tinha que os deputados tinham que votar sobre o projeto, aí chegava a última versão do projeto, a versão até aquele momento do projeto para os deputados votarem. E aí eles recebiam um calhamaço, era isso aqui, ó.
3.000 folhas, 3.000 folhas impressas do código para votar. Então como é que o deputado ia examinar 3.000 folhas, 3.000 dispositivos normativos, porque são 1.000 artigos, mas se você contar inciso e parágrafo, e a linha, dá mais de 3.000 dispositivos. Então você imagina como é que o deputado, que não é formado em direito, no mais das vezes, iria examinar 3.000 folhas e 3.000 dispositivos. Não tinha como. Eu me lembro que um deles me perguntou assim, professor Fred, recebi aqui, evidentemente eu não vou conseguir ler. Me diga onde é que está a sacanagem aqui. A pergunta do deputado foi essa, me diga onde é que está a sacanagem aqui. Porque na cabeça deles, o que faz algum sentido, uma lei de 3.000 dispositivos tem alguma coisa estranha. Algo foi colocado ali para poder ser estranho. Isso é para mostrar como é difícil aprovar uma lei de 1.072 artigos. Muito difícil. Então o que é que aconteceu? Muitas reivindicações corporativas ou teóricas começaram a se aproveitar do código. Não por acaso, percebam, o código prestigia muito o Tribunal Marítimo, o código prestigia muito os notários e registradores. Podem ver. Há diversas regras que não estavam no Código de 73 e poderiam estar em leis específicas, né? Dos notários e registradores, leis específicas do Tribunal Marítimo, mas que entraram no Código, porque encontraram algum tipo de relação e aí aproveitaram essa onda legislativa e colocaram. Aconteceu o seguinte fenômeno. Projetos de lei, percebam bem isso, projetos de lei que criariam microsistemas, foram incorporados ao Código, aproveitando essa onda legislativa. Vou dar 2 exemplos. Cooperação internacional, lá regulada nos artigos 21 até 42, 41 do Código. Cooperação internacional. Perceba que essa parte do Código de Cooperação Internacional ela podia estar numa lei extravagante. A cooperação internacional não é de processo civil. Cooperação internacional é para jurisdição brasileira como outra qualquer. Trabalhista, penal, eleitoral, civil, evidentemente. Esse pedaço do Código sobre cooperação não é propriamente processo civil, não é exclusivamente processo civil. Poderia estar numa legislação extravagante. Mas como o Código estava andando, uma grande locomotiva legislativa, colocaram esse vagão e o Código levou. Mesma coisa com mediação e conciliação. Perceba que a mediação e conciliação está lá regulada, artigos 165 até 175. Esses artigos todos não são propriamente processo civil, né? Mediação e conciliação não é processo civil. Poderia estar numa legislação extravagante. Como está. Existe a lei da mediação, a lei 13.140, que é posterior ao Código. E aí por que vocês vão dizer, mas por que a lei é posterior ao Código? Tendo o Código regulado isso. Porque os projetos de lei tramitavam juntos. Então qual era a ideia? A ideia não se sabia qual dos dois seria aprovado primeiro, e a ideia era incorporar a parte de mediação e conciliação dentro do Código, porque vai que o Código saísse primeiro, já regulava o assunto. Só que aí as duas leis acabaram tramitando e veio a lei depois, a lei da mediação depois e regulou o caso. Mas essa parte do Código sobre mediação e conciliação é uma parte que poderia sair do Código, tranquilamente sair do Código, e está numa lei avulsa. Então aí surge uma outra relação do CPC com os microsistemas. Há microsistemas que estão embutidos no Código. É interessante isso. O Código embute microsistemas. É um continente de microsistemas. Nesse sentido, é como se esses microsistemas fossem aliens que estão dentro do Código. Mas não numa relação que o alien tinha com o hospedeiro, que é uma relação perniciosa. Não, a relação aqui é altamente harmoniosa. É muito bom para o Código regular isso, porque embora o Código como grande lei, uma lei que tem um caráter expansivo, evidentemente, um caráter imperialista, né? O Código visa conquistar território.
Ter esses microsistemas embutidos no código é muito bom. Eu não sei se vocês sabem, só para uma prova disso, procurem lá no código o artigo da parte de cooperação internacional, que é o artigo 35, vocês vão ver que o artigo 35 da parte de cooperação internacional foi vetado, foi um dos vetados por Dilma. E por que ele foi vetado? Eu sei porque ele foi vetado, acompanhei isso de perto. Ele foi vetado, isso foi 2015, né? Em janeiro de 2015. Porque já estava correndo a Lava Jato e o pessoal do processo penal estava preocupado que o artigo 35 pudesse levar à invalidação de algumas práticas de cooperação internacional que já estavam sendo implementadas. E aí essa preocupação de não invalidar práticas de cooperação internacional que já estavam sendo implementadas, esse temor fez com que se vetasse o artigo 35. Mas, pô, vai vetar o 35 do CPC porque isso pode afetar no CPP? Sim, por quê? Porque essa parte do CPC, a parte da cooperação internacional, não é processo civil só. Isso é um microsistema embutido no Código de Processo. E para terminar, respondendo uma pergunta do professor Rodrigo Salazar, que mandou aqui. Há um uso atual do termo microsistema que é diferente da ideia original. Hoje, há quem também use o termo microsistema para se referir a blocos normativos que regulam o mesmo assunto. Blocos normativos que regulam o mesmo assunto. Não necessariamente uma parcela da realidade, não necessariamente fora do código. E aí se poderia falar em microsistema de casos repetitivos, microsistema de formação de precedentes obrigatórios. É um termo, é uma adaptação do termo histórico, microsistema, para uma nova realidade. O professor Zanetti, meu irmão intelectual, escreve comigo o volume 4 do meu curso, ele não gosta desse uso, porque é uma deturpação do uso histórico. E é verdade, é uma deturpação do uso histórico. Mas é algo, eu não vejo problema se você transmite o que se quer dizer com isso, microsistema como um bloco normativo de regras espalhadas. As regras estão espalhadas e você tenta arrumá-las. Tenta buscar essas regras que estão soltas. Você as arruma, mostrando que elas servem ao mesmo propósito e devem interpretar-se conjuntamente. Eu não vejo problema. E aí, nesse sentido, o código tem vários microsistemas. Né? Nesse sentido, microsistema de casos repetitivos, microsistema de precedentes obrigatórios, microsistema de tutela da evidência, de tutela monitória, que relaciona a estabilização da tutela provisória com a ação monitória. Então você tem pequenos blocos normativos de regras que devem, embora espalhadas, devem integrar-se, devem relacionar-se e a interpretação delas deve ser harmoniosa. Acho que essa nova acepção do termo microsistema, embora não correspondente à acepção clássica, ela tem uma função heurística. Para quem não sabe, quando você diz assim, a função heurística é a função de facilitar a compreensão das coisas. A função heurística do conhecimento ou de determinados usos é a função de permitir que as coisas possam ser mais bem compreendidas. E eu gosto disso. Eu gosto quando você adapta a linguagem e o faz isso claramente, expressamente, para que o seu interlocutor saiba, de modo a facilitar que as pessoas compreendam a coisa. Salazar diz que está com o Zanetti nessa, e eu entendo perfeitamente, mas veja que essa ideia de microsistema de casos repetitivos e microsistema de precedentes obrigatórios pegou. O STJ está se referindo a isso. O STJ, e o que importa, no fim das contas, é menos a terminologia e mais a ideia que está por detrás. Foi exatamente porque
se percebeu a existência desse bloco normativo dos casos repetitivos, que o STJ evoluiu muito na dogmática do IRDR. A partir do momento em que o STJ começa a dialogar as regras do IRDR com as regras dos recursos repetitivos. Isso que, no fim das contas, é importante. Quer dizer, é a ideia por detrás da mudança de sentido do termo que é relevante. Eu não brigo pelos nomes, eu brigo pelas ideias. Se as ideias são interessantes, porque elas resolvem os problemas, né? Elas são úteis, eu gosto de desenvolvê-las. Então vejam, toda essa minha exposição, meus caros, é para mostrar para vocês que vocês têm de compreender a relação do CPC com a legislação extravagante, com os microsistemas, de forma completamente diferente da relação que o CPC de 73 tinha com os microsistemas. Não ecoem lições de um tempo que não existe mais. Não existem mais. Não ecoem. Essas minhas ideias todas estão desenvolvidas no meu curso de processo como um todo, né? O curso de processo como um todo pensa assim. E especificamente, essa aula está nesse item 9 do capítulo 1, do volume 1 do meu curso, que hoje está em promoção, como sempre acontece nos dias das minhas lives. Hoje está em promoção o volume 1 do meu curso. Vão para lá, estudem esse ponto. Não é por acaso. Muita gente diz que eu sou maluco, que eu fico tendo ideia maluca. Mas quando eu falava disso há 5 anos atrás, quando o código saiu, as pessoas diziam que eu era maluco, mas hoje se incorporou. O próprio professor Salazar, a pergunta do professor Salazar questionando essa incorporação já revela como ela se incorporou. Então, atentem para os novos tempos. A gente não pode ter medo das coisas novas e de rever as nossas ideias. E vejam que eu tive que rever as minhas ideias, porque eu fui educado num tempo que eu fui educado para pensar o código dessa maneira. E agora eu tenho que pensar o código e as leis extravagantes numa relação centrífuga-centrípeta. Porque o código produz diretamente normas para a periferia e a periferia vem buscar normas do código. Então, a relação centrífuga-centrípeta, nesse emaranhado harmônico. É isso, meus caros. Por hoje é só. Essa live não vai mais para o Stories, né? Mudou a política do Instagram. Vai para o IGTV, depois vai para o YouTube. Espero que vocês gostem. Amanhã eu tenho live com meu amigo Daniel Assunção. Vamos falar sobre um tema extremamente novo, que é competência adequada. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar sobre esse assunto. Um assunto que eu e o professor Zanetti cuidamos desde 2008 no volume 4 do curso. Depois foi desenvolvido por trabalhos de Paula Sarno Braga, de Antônio do Passo Cabral, Guilherme Hartmann, e o próprio STJ começa a encampar a ideia. Então amanhã vamos conversar 11 da manhã, porque amanhã é sábado, 11 da manhã, sobre competência adequada. Aquele abraço, a gente se vê. Bom dia e se cuidem.